Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39, a palavra de Deus diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai, obrigado pela palavra. Eu creio na tua palavra. Ela nos foi deixada como orientação. Ela é a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Se andarmos com ela, não tropeçaremos, Senhor. Teremos visão espiritual. E é o que nós precisamos e te pedimos esta noite mais uma vez. Dá-nos visão espiritual. Abre-nos os olhos da fé, Senhor, para que possamos ver de acordo com aquilo que o Senhor vê. Queremos ter os teus olhos, Pai. Queremos que a tua palavra nos ilumine e abrimos o nosso coração para receber a palavra de Deus essa noite. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu peço a unção, o poder do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, para que todos nós sejamos abençoados essa noite. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu sempre falo à igreja a respeito da carta aos Romanos, uma carta riquíssima, cheia de doutrinas importantes para a igreja, para a fé cristã, e especialmente o capítulo 8, onde existem também tantas palavras importantes sobre a nossa fé. Paulo nos ensina aqui nesse capítulo verdades muito importantes que trazem base à nossa fé. Um único capítulo da carta aos Romanos tem uma mensagem tão completa. Se você ler esse capítulo, muitas coisas serão esclarecidas em poucos versículos que nós encontramos neste capítulo. Logo no seu início, ele começa a nos falar do plano de Deus para cada um de nós, do plano de Deus para as nossas vidas. Depois, ele vai narrando a nossa condição diante de Deus, diante deste plano estabelecido. E também nos fala um pouco sobre o modo de vida que Deus espera de cada um de nós. Tudo isso no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Como eu devo viver diante destas verdades, também se encontra aqui neste capítulo. Mas, no final do capítulo, que foi o texto que nós lemos aqui, nesse início de mensagem, Paulo nos fala mais explicitamente a respeito do amor de Deus por nós. Você lê o texto junto comigo e vê que no final do capítulo, Paulo faz um desafio. Ele explica a respeito do amor de Deus e ele desafia qualquer poder do universo a interromper esse amor de Deus por nós. Assim, Paulo termina o seu capítulo número 8 da carta aos Romanos. Ele mostra que Deus nos ama
e diz que nada nesse mundo ou fora dele pode interferir neste amor de Deus por nós. Paulo acreditava tanto no amor de Deus que ele defendia esta tese desta maneira maravilhosa, como nós acabamos de ler aqui no finalzinho do capítulo 8. Da onde Paulo tinha tanta convicção a respeito do amor de Deus? Irmãos, muito comum nós dizermos uns aos outros: Deus te ama, Deus ama você, Deus tem um plano para a sua vida. Isso é uma palavra muito comum na boca dos cristãos, não é? Mas será que nós entendemos de fato a profundidade desse amor de Deus? A primeira evidência e maior delas é o fato de Deus querer nos salvar. Se você prestar bem atenção, por que o homem foi condenado por Deus? O homem foi condenado porque decidiu, por sua livre vontade, desobedecer a Deus. O homem se condenou. O homem foi criado para andar com Deus, para ter comunhão com Deus. O homem foi cercado de benefícios pelo Senhor para viver para sempre numa vida de alegrias diante de Deus. Mas ao escolher pecar, escolher desobedecer, o homem jogou tudo isso fora. E quando nós fazemos mal a alguém, a reação que se espera daquela pessoa a quem fizemos mal é que ela, no mínimo, nos ignore. No mínimo. Se é que ela não vai também tentar fazer o mal contra nós como consequência do mal que a fizemos. No mínimo, nós vamos esperar que aquela pessoa a quem maltratamos vai nos ignorar. A mesma coisa poderia ter acontecido com Deus. Depois da sua criação e do pecado da sua criação, Deus poderia simplesmente nos abandonar. Eu fiz tudo por vocês, eu dei tudo para vocês, e vocês jogaram fora, através de desobediência, através de rebeldia, vocês jogaram tudo fora. Então, eu abandono vocês. Poderia Deus fazer isso? Poderia. Seria uma atitude lógica, até da lógica humana, fazer dessa forma. Mas Deus não fez. Deus buscou reconciliar o homem, buscou salvar o homem. Como disse Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus, então, manifesta o seu amor só pelo fato de pensar em nos salvar, de pensar num meio de nos resgatar da desobediência e da rebeldia. Essa convicção de Paulo. O próprio Paulo, que tão perseguidor foi da igreja, que tão mal, cruel foi enquanto vivia na sua falsa religião, ele era alvo desse amor. Ele não merecia, como nenhum de nós merece, uma chance, merece salvação, mas Deus, por sua graça infinita, por sua misericórdia, nos salva, nos resgata, nos traz para junto de si, e isso é uma evidência do seu amor. É só por amor, por mais nada. Um amor que não busca o seu próprio interesse, como também nos ensinou Paulo. Um amor que não busca interesse próprio, mas que é doador, que não é condicionado, que não espera eu fazer alguma coisa para então me amar, que me ama mesmo quando ainda estou fazendo as coisas erradas. Foi assim que Deus amou ao homem, e foi assim que ele manifestou o seu amor. E Paulo tinha esta convicção também pelas suas próprias experiências com Deus. Ele não ouviu falar desse amor, ele vivenciou esse amor. Primeiro pela sua própria salvação, porque ele poderia ser considerado alguém indigno por tantos cristãos que ele perseguiu e matou. Ele poderia ser alguém considerado imprestável, mas por amor, Deus o salvou. E durante a sua vida e ministério, ele teve experiências com Deus que provavam a natureza desse amor pela vida dele. Então, a convicção não vinha de uma aula, não vinha de uma pregação, nem de um ensinamento de alguém, mas vinha de uma experiência pessoal com Deus. Essa experiência, irmãos, nós temos que ter para entender que Deus me ama.
eu preciso ter essa experiência. Não adianta você vir aqui ouvir pregações e me ouvir dizer, Deus ama você. Quantos crentes talvez você já ouviu dizendo isso? Deus te ama. Não adianta se você não viver essa experiência, não viver este relacionamento, serão apenas palavras jogadas ao vento. Mas Paulo acreditava por suas convicções e por sua experiência com Deus. Deus que ama a sua criação, Deus que ama de maneira toda especial aqueles a quem salvou, aqueles a quem regenerou, aqueles que se renderam a Ele e aceitaram o seu amor, aceitaram a sua graça e buscaram reconciliação com Ele através do caminho que Ele mesmo proveu para essa reconciliação. São a estes que Deus de fato ama, neste amor incondicional do qual Paulo fala aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer para reflexão de todos nós acreditamos nesse amor? Pensa um pouquinho, antes de responder, pensa um pouquinho. Será que você de fato acredita que Deus te ama? Porque se você realmente acredita nisso, se nós realmente acreditarmos nisso, muitas coisas a gente não diria aí, não é? Muitas bobagens a gente não falaria. Quantas vezes já nos pegamos pensando bobagens, dizendo bobagens, acreditando em besteiras, ignorando esse amor? Quando alguma coisa ruim nos acontece, o que sai da boca muitas vezes é a reclamação, é a murmuração, a reclamação do azar, como se existisse azar, não é, irmãos? Reclamamos, mas esquecemos dessa doutrina básica do amor de Deus. Deus me ama. Eu creio nisso. É fundamental que eu acredite nisso. E nesse texto aqui, Paulo nos dá pelo menos 5 provas do amor de Deus por nós. Chegando ao versículo 31, onde começamos a leitura, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Destas maravilhas que ele cita aqui anteriormente. Pouco antes do versículo 31, está aquele versículo que eu tanto amo, 28, não é? Que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas essas palavras ditas por Paulo aqui, Paulo diz então a partir do 31, veja, à vista de todas essas coisas, o que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus me ama, que mal pode acontecer comigo? É nesse sentido que Paulo está considerando. Ele está olhando para as evidências da palavra, para as evidências do relacionamento com Deus, e está trazendo uma questão. Veja, o versículo 31, são 2 perguntas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Primeira pergunta, o que eu vou dizer diante de tantas evidências? Que argumentos eu ainda terei diante de tantas evidências? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta. Esta pergunta precisa ser respondida. Quando Paulo diz se Deus é por nós muitas vezes usamos esse se como se fosse uma dúvida. Mas, na verdade, no texto aqui, Paulo não está com dúvida. Ele está nos fazendo refletir. O que ele está dizendo é: pense bem, à vista dessas coisas, de todos os argumentos que foram ditos, o que você vai dizer diante de tudo isso? Vai continuar reclamando? Vai continuar praguejando? Vai continuar dizendo que Deus não te ama? O que você vai dizer à vista de tudo isso que você viu aqui? E aí ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? O se não é de dúvida, mas é um se como se fosse um já que Deus é por nós. Quem será contra nós? Já que agora eu entendo que Deus está do meu lado, quem pode ousar estar contra mim? Esta é o significado do que Paulo está dizendo. Se Ele é por nós, quem vai ser contra mim? Quem vai se opor a mim?
qual problema vai ter poder suficiente de estar contra a minha vida? Irmãos, nós temos muitos inimigos. Falei aqui outro dia sobre isso, e o maior inimigo que eu listei aqui na relação de inimigos se chama eu, você. Eu e você somos os maiores inimigos que nós temos. Às vezes nós jogamos contra nós mesmos, irmãos. Nós fazemos gol contra. Você já imaginou você ter um atacante no seu time que só faz gol contra? É você, esse atacante. Toda hora faz um gol contra. Joga contra você mesmo. Nós somos grandes inimigos do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Por causa da nossa mente, por causa dos nossos pensamentos contrários aos pensamentos de Deus, por causa da nossa rebeldia que herdamos de Adão, ainda muitas vezes nos colocamos dessa maneira, nos tornando os próprios inimigos. Mas nós temos muitos inimigos. Mas se Deus está do meu lado, quem pode ser contra mim? Nem eu mesmo consigo. Nem eu mesmo querendo me atrapalhar consigo, porque Deus é por mim. Promessa da palavra de Deus. Então eu posso crer no amor de Deus por causa disso. Por que que Ele é por mim? Porque Ele me ama. Se Ele não me amasse, me abandonava desde o início, como eu disse aqui. Lá em Adão já abandonava. Mas não, buscou salvar. E agora está conosco. E agora é por nós. É a nosso favor, como diz o apóstolo Paulo. No versículo 32, ele continua dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Outra pergunta. Paulo ensinava muito por perguntas, irmãos. Às vezes nós estamos querendo ouvir respostas prontas. Paulo ensinava por perguntas, para que a gente pense na resposta, para que a gente reflita na verdade. Ele ensina através de perguntas. E a pergunta do versículo seguinte, ele faz uma constatação. Ora, se Deus não poupou o seu próprio filho, será que Ele também não vai nos dar tudo graciosamente? Ele não poupa, não economiza em algo tão precioso? Será que vai reter alguma coisa em relação a nós? Uma outra evidência do amor de Deus é essa. Paulo nos dizendo que Deus supre as nossas necessidades, irmãos. Um Deus doador. O que diz a Bíblia em João 3,16? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor, deu. Por amor, deu Jesus, seu Filho. Será que não vai me dar também aquilo que eu preciso? Será que não vai suprir as minhas necessidades? Outra evidência do amor de Deus é que Ele supre as nossas necessidades. Se o bem maior, que é o Filho, foi entregue, tantas outras coisas muito inferiores não nos serão dadas? Essa é a conclusão de Paulo. Se Ele me entrega o que é mais valioso, não vai me dar o que é mais barato? O que é mais barato? A vida de Jesus, irmãos? Ou um pão, ou um feijão que eu preciso, uma roupa que eu preciso? Tudo isso é muito mais barato do que o bem mais precioso que foi dado por nós, Jesus, entende? Então, nosso Deus é supridor. Ele supre as nossas necessidades por amor, gratuitamente, sem pedir nada em troca. Então, Ele não nos daria essas coisas se Ele supriu a maior necessidade que eu tinha. Qual é a maior necessidade que eu tinha? Salvação. O que o homem mais precisa hoje? Você chegar diante de uma pessoa e perguntar: o que você mais precisa hoje? Ela vai dizer um carro, uma casa, um casamento, sei lá o que ela vai dizer. Mal sabe ela que ela pode ter tudo isso e no final ir para o inferno. Que dará o homem em troca da sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então qual é a maior necessidade do homem? Salvação. Porque senão a vida é em vão.
Você vive aqui 70, 80, 90 anos, se der sorte, e depois, eternidade no inferno. É muito pouco que a gente vive aqui comparado à eternidade. Então, a maior necessidade do homem é salvação. E quem pode dar ao homem salvação? Só Deus, que vai buscar e salvar o perdido, através da entrega do bem mais precioso, Jesus. Ele entregou. Ora, se ele supre a maior necessidade, não pode suprir a menor necessidade? A menor necessidade é o comer, é o vestir. Isso é muito menor do que o principal, que era a salvação. Quem dá o principal também dá o que é menor. É disso que Paulo está falando aqui no versículo 32. No versículo 33, outra evidência desse amor. Ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Outra pergunta de Paulo, para te fazer refletir. Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os torna justos. Quem vai acusar quem Deus carimbou como justo? Quem vai levantar acusação contra aquele que Deus qualificou como justo, como inocente? Eu sou culpado, você é culpado. Mas o sangue de Jesus nos inocentou. Está entendendo isso? A culpa que estava sobre nós foi tirada, foi levada por Jesus. E a partir desse dia ele me carimbou como inocente, como justo. A quem Deus justificou, quem poderá acusar? É a pergunta que Paulo nos faz para a gente pensar nesse amor. Veja, ele nos chama eleitos de Deus. Eleitos, irmãos, é uma manifestação da vontade, uma manifestação da escolha. E Deus fez isto através da nossa escolha também. Porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha. O homem decidiu pecar, ou não? Quem decidiu pecar? Não foi Eva e Adão? Eles não decidiram pecar? Foi por livre escolha. E agora, por livre escolha, podemos aceitar a bênção que Deus nos oferece, o resgate pelo sangue de Jesus. E aí aqueles que fazem isso se tornam os eleitos de Deus. Veja só o que diz a Bíblia em João, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus aqueles que o receberam e nele creram. Foram gerados por Deus, por isso eleitos pelo Senhor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é Deus que os tornou justos? A pergunta de Paulo. E como eu fui tornado justo? Merecia? Não, merecia ser condenado. Fui tornado justo pelo imenso amor de Deus, que morreu no meu lugar, para que eu pudesse ser justificado. Então eu preciso entender esse amor, porque nessa condição, com o amor com que Deus me ama, quem é que pode me acusar? É Deus que nos tornou justos, irmãos. Entenda, ninguém aqui é justo por boas obras. Ninguém aqui é justo por merecimento. Deus é que te vê assim. Veja a Bíblia em Isaías capítulo 50, versículo 8 e versículo 9. No livro do profeta Isaías, no capítulo número 50, no versículo 8 e 9 diz: perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Nesses versículos, Isaías está dizendo a mesma coisa que Paulo. Ora, Deus me justificou, quem é que vai me julgar?
Quem é que vai me condenar? Veja que privilégio esse amor que temos da parte de Deus. Ainda em Isaías, capítulo 54, veja o versículo 17, como diz também: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos de quem? Do Senhor. Tem servo do Senhor aqui? E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Toda arma forjada, toda língua que ousar nos condenar, toda língua que ousar nos acusar, a Bíblia está dizendo que ela é que será condenada. É Deus quem nos justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Prova do amor de Deus. Prova incontestável do amor de Deus. Continuando no texto, no versículo 34, outra pergunta de Paulo: quem os condenará? Quem? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode condenar aquele que Deus absolveu? Quem? Cristo Jesus morreu por nós, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Veja, Jesus trabalhando ainda em nosso favor. O que Jesus fez por nós não se limita à salvação, mas hoje está vivo, ressurreto, intercedendo por mim e por você. Quem é que vai condenar alguém por quem Jesus está intercedendo? Dá para pensar nisso? Quem é que vai condenar alguém por quem Jesus morreu? Por quem Jesus ainda hoje trabalha e intercede? Quer prova maior do amor de Deus do que essa, irmãos? Saber que ninguém pode condenar você, ninguém. Que Deus nos deu Jesus, que morreu, que ressuscitou, que está hoje à direita de Deus, está intercedendo por nós, ainda exercendo este sacerdócio, intercedendo por você, igreja, intercedendo pela sua vida, para que você ande no rumo, para que você dê certo, para que você dê jeito. Jesus intercedendo por nós, amados pelo Senhor, justificados pelo Senhor, perdoados pelo Senhor. Há mais provas ainda do amor de Deus, precisamos de mais ainda para crer nesse amor. E aí, a partir do verso 35 até o final, o que Paulo diz é que esse amor nos mantém unidos a Deus. Pelo amor, somos unidos a Deus. Por isso, irmãos, eu não acredito muito naquela história de não vem pelo amor, vem pela dor, né? Já viu aquela coisa e tal? Olha, isso não cola muito para mim, porque não faz muito sentido. Eu acho que eu só fico com Jesus pelo amor. O amor com que Ele me amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu por mim para que eu venha a Ele, independente se estou com dor, se está tudo bem. Se fosse assim, as pessoas só se converteriam por problemas, não é? Não, é sempre pelo amor. É sempre pelo amor com que Deus nos amou. Sempre pelo amor com que Ele nos amou e se deu por nós. Evidência disso é o que Paulo começa a dizer a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Você até agora entendeu que Ele te ama. Agora Ele pergunta e vai fazer várias perguntas para ensinar. Quem vai separar você desse amor? Aí ele conjectura: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas estas coisas podem acontecer.
Todas estas coisas podem se passar: tribulações, angústias, perseguições, fomes, escassez, nudez, perigo, espada. Tudo isso pode sobrevir a qualquer um de nós. Somos entregues à morte o dia todo, considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, inclusive nestas coisas difíceis, dolorosas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Às vezes as pessoas pinçam a palavra de Deus e a retiram do seu contexto. E dizem, eu sou mais do que vencedor, e a gente canta e tal. Mas é mais do que vencedor nestas coisas até. Nas tribulações, nas dores, na fome, na escassez, na nudez, na perseguição, na espada, na ameaça. Sou mais do que vencedor, porque Jesus me ama. É o que a palavra do Senhor está dizendo para mim. Porque eu estou bem certo, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A certeza de Paulo, a convicção de Paulo é que nenhum fator, seja ele interno, externo, temporal, pode nos separar de Cristo. Porque por amor fomos unidos a Ele. Ele nos chamou para si. Nós estamos unidos com Cristo por amor. E Ele diz, nada pode nos separar deste amor. Não o amor que temos por Ele, mas o amor que Ele tem por nós. Até o nosso para com Ele pode falhar, mas o dele para conosco não falha. Como vimos hoje pela manhã, o homem pode até ser infiel, mas Deus permanece fiel. O amor dele para comigo não falha. Por isso, a segurança de Paulo, a segurança de dar esta declaração, estou bem certo. Você já parou para pensar que a fé é uma certeza? Como a Bíblia define, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Essa é a convicção de Paulo. Eu estou bem certo, eu estou absolutamente certo. Eu não tenho um pingo de dúvida no meu coração de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o que acontece no presente, nem o que vai acontecer no futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus. Dá para entender isso? Ninguém, circunstância alguma, demônio nenhum, luta nenhuma pode afastar o amor de Deus de você. Independente do que aconteça, Deus te ama. Estou falando para aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para aqueles que o receberam, creram nele, como diz lá João 1:12 que nós lemos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E uma vez feito filho, Deus não abandona, Deus não joga fora. Deus ama até o fim e nós estamos unidos a Ele por esse amor. E não há demônio, não há treva, não há profundidade, não há altura, não há espaço, não há presente, não há futuro. Não há nada que possa nos afastar da abrangência desse amor. É o que está nos dizendo aqui a palavra do Senhor, irmãos. Então, o que eu preciso saber mais para confiar em Deus? O que eu preciso saber mais para realmente ter paz, independente das circunstâncias, das lutas que o mundo traz, das coisas que acontecem? Passaremos por aflições, mas Jesus disse, tenha bom ânimo, porque eu nunca vou deixar de te amar. Tenha bom ânimo, porque eu sempre estarei do seu lado. Deus Emanuel, Deus conosco. Tenha bom ânimo, porque nada vai me separar de você. Nada que você experimente vai me tirar da sua companhia. Nada vai me levar para longe de você. Então, amados, pensa no que você leu comigo essa noite. Se Deus te ama tanto assim, a ponto de agir, a ponto de suprir
de defender, de poupar, a ponto de estar sempre com você, qual o mínimo que eu posso fazer por ele? É amá-lo também. Amá-lo de todo o coração. Confiar nele de todo o coração. E aí Romanos 8, 28 se cumpre, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Responda a este amor. Responda a esse amor de Deus por você e o ame também de todo o coração. E aí descanse em Deus, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pela oportunidade de nós ouvirmos a Tua palavra essa noite. Palavra ministrada há tanto tempo atrás, mas tão atual, tão viva, tão eficaz para as nossas vidas. Que a gente não apenas leia a palavra, mas que a gente pratique a palavra, creia nela, descanse nela. Essa palavra seja descanso para os meus irmãos, para aquele que está se achando sozinho nesse momento, ele entenda que não está só, porque Deus o ama, porque Deus está com ele. Aquele que está passando por lutas, por tribulações nesse momento, que ele entenda que em Cristo, embora venham lutas, ele é mais do que vencedor em todas estas coisas. Esse meu irmão, essa minha irmã, entenda, Pai, de que há dificuldades na vida, há problemas, mas o Senhor não deixa de amar, o Senhor não deixa de estar conosco, o Senhor não deixa de agir em nosso favor. Aquele irmão que está experimentando a falta de alguma coisa hoje, que ele veja que Deus é supridor, que o maior suprimento já nos deu, certamente nos dará também o menor. Que haja paz em cada coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui essa noite confiando no Senhor, crendo no Senhor, prontos para enfrentar os desafios da vida, os adversários, os inimigos que se levantam contra nós, sabendo que se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Dá essa convicção aos meus irmãos, para que a gente tenha coragem para viver, enfrentar o mundo, sabendo que estamos debaixo do amor de Deus e que nada pode nos separar dele. Abençoa a tua igreja, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Obrigado, Jesus. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu
Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia.